Bom dia a todos, então, de novo, né? Doutora Vivian, prazer estar com a senhora aqui na mesa, né? Doutora, o desembargador Rômulo já estávamos antes. Bom, sobre as declarações de imposto de renda, dando continuidade, né? Na verdade tem muita ligação com o que nós falamos há pouco. Uma das questões importantes que eu trato, isso inclusive lá na SMAF, lá, quando estou dando aula lá sobre esse assunto, sobre quando a Constituição Federal, lá no artigo 145, ela abre o capítulo do Sistema Tributário Nacional, ela, no parágrafo 1º lá do 145, ela fala então que da faculdade da administração tributária identificar o patrimônio e os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes. Ou seja, o constituinte original, né, quando ele pensa na forma em que os três entes vão executar suas competências tributárias ativas, ele já, antes de começar nas competências ativas, né, antes de falar de imunidades, ele já fala que tem que ter meios de identificação. E esses meios de identificação, então, eles estão, no caso da administração tributária federal, com a Receita Federal, né, que tem essa competência decorrente de lei, né, em que ela estabelece as obrigações tributárias, ela tem a prerrogativa, como eu falei antes para vocês, de negociação, de representação do Brasil na negociação dos acordos internacionais em matéria tributária. E ligado então ao 145 da Constituição, nós temos lá o 113 do CTN, que ele fala então nessa questão das obrigações tributárias. Eu só passando rapidinho aqui, peço até desculpa pela obviedade de alguns desses temas, né, para os senhores magistrados e o pessoal da Procuradoria e da Receita, mas só para a gente dar uma nivelada teórica sobre isso. E ele fala então lá das obrigações acessórias que decorrem da legislação, ou seja, não é só da lei, né, da legislação no sentido amplo, então envolve por isso as INs que disciplinam isso. E ela fala naquela questão do descumprimento da obrigação da observância converte em obrigação principal. E aí muita gente fala dessa questão de obrigação acessória, o Sacha Calmon fala que é uma impropriedade chamar de obrigação acessória, porque ela existiria mesmo no caso de inexistência de obrigação principal, né? Que na verdade é um dever instrumental de todos, estejam eles obrigados ou não, né? Vocês devem estar reparando aí agora, nós temos uma agenda em que as igrejas, né, não querem sequer fornecer informações ao fisco, né? Está uma discussão tremenda sobre isso. E nós estamos nós exigimos das igrejas, embora elas não estejam obrigadas a pagar tributo, elas têm a obrigação de prestar informações, inclusive naquelas mais relevantes, né, que tem um patrimônio visível, né, gigantesco, de demonstrar para a gente que ela cumpre os requisitos do 14 CTN, de não remuneração, de aplicação dos seus recursos ali. E quando a gente vai, às vezes, verificar essa aplicação dos recursos, a gente observa, por isso, nessa necessidade, que às vezes há uma destinação não muito adequada ou com algum desvio de finalidade daquela previsão de imunidade. Então, nós falamos de manhã sobre o SPED, né? Esse é o resumo da nossa apresentação de manhã. E aí, em relação às declarações, eu vou ser bem rápido para dar espaço para os colegas do Estado e do município falarem. Nós temos declarações de confissão de dívida e temos declarações informativas, né? Para as declarações de confissão de dívida, como nós falamos há pouco, hoje no finalzinho, a principal delas do âmbito federal é a DCTF, né? Ela é regulada por um decreto-lei o 2124 de 84. E, em última análise, o que ela é? É equivalente a uma nota promissória. Ou seja, assim, ela não cria fato jurídico, mas ela declara a existência de uma ocorrência de um fato gerador e ela, então, o contribuinte ele comunica aquilo e essa declaração ela tem um título, né, em que essa confissão passa a ser retratável, então dispensa, né, o lançamento de ofício, né, ela está muito vinculada lá ao artigo 150 CTN. A mesma coisa também é o pedido, o PER-DECOMP, né, a DECOMP, em relação àqueles tributos que foram objetos de compensação com base na Lei 9.430. Também a Lei 9.430, lá no artigo 74, ela diz então que a declaração de compensação constitui confissão de dívida em relação aos débitos indevidamente compensados. Ou seja, o contribuinte, ao proceder à extinção do crédito tributário mediante compensação, em sendo analisada essa compensação e chegasse à conclusão que aquele crédito que ele está alegando não é líquido e certo, ou seja, não passível de liquidar extinguir o crédito tributário, aqueles débitos que estão ali compensados, eles são, então, exigíveis a partir da DECOMP.
Parece uma redundância quando a gente olha para a DCTF, né? Parece que ele está exigindo o mesmo tributo, porque, por exemplo, eu tenho lá um imposto de renda na DCTF e que depois eu posso extingui-lo por uma compensação, então como é que eu vou exigir qual dos dois? Na verdade, se a gente olhar de uma forma mais detida a DCTF, a gente vai ver que a DCTF, quando ele declara na DCTF imposto de renda, ele informa que ele extinguiu uma parte dele pela compensação e informa uma DECOMP. Então, aquela DCTF em relação àquele débito compensado não vai ser exigido. Aquele crédito tributário só vai ser exigido pela DECOMP, em essa DECOMP não sendo homologada aqueles créditos tributários. E a terceira declaração, né, de confissão de dívida é a própria GFIP, né, que ela foi, que é a declaração de recolhimento do Fundo de Garantia. Por incrível que pareça, essa declaração não é uma declaração de gestão da Receita, né, a gente tem responsabilidade dela, mas ela é uma declaração em que praticamente ela é feita pela Caixa Econômica Federal. É a declaração mais cara que nós temos no Brasil, porque ela custa 110 milhões de reais por ano, e é uma declaração, como eu falei antes, muito ruim. Ela tem mais retificadoras do que declaração original, ela é complexa, gera muito erros de informação, e ela está sendo substituída então pela REINF, né? Também é uma declaração de confissão de dívida, e inclusive ela tem um filhote dela, que é a declaração de obras, né? Que é, por exemplo, quando uma pessoa física que tem na praia lá um terreno, constrói uma casa, ele faz essa declaração. É uma declaração relativamente simples, em que ele declara lá, pode fazer uma aferição indireta do seu imóvel e ele confessa aquela dívida, ou uma construtora que não tem contabilidade, para regularizar as unidades imobiliárias. Então, essas três declarações, elas são assim a grande sacada do Fisco Federal para que a gente pudesse ter uma manutenção da arrecadação espontânea, né, que ela é espontânea do ponto de vista teórico, mas na verdade ela é induzida, né, em que eu posso, então, com base no 150 para 4 CTN, a gente transfere para o contribuinte toda a obrigação de fazer a apuração dos fatos, né, e aqui nas declarações de confissão de dívida ele faz a declaração, confessa e paga. Então esse modelo que foi construído no Brasil, e muitos, para vocês terem uma ideia, o FGTS a recém está migrando para isso, mas é um modelo que permitiu a União ter uma sistemática aumento de manutenção da arrecadação próxima da arrecadação teórica, né? A gente tem um índice de evasão federal calculado em termos de 300 bilhões, eu respondo pela área de fiscalização, a gente consegue recuperar 200 bilhões de lançamento, então a gente consegue chegar mais ou menos próximo do que da sonegação, da evasão estimada, que é ao todo de 500 bilhões por ano. E no caso, a gente só consegue fazer isso por uma gestão de risco eficiente. Então, assim, a gente se dedica a identificar a sonegação, porque a parte de confissão de dívida dos contribuintes a gente não precisa mais do lançamento. Isso seria praticamente inviável hoje em dia, por exemplo, nós precisarmos ter uma homologação do lançamento expressa ou ter um lançamento por declaração, seria algo altamente intervencionista do ponto de vista estatal. Então, a DCTF, lá em 84, era uma das coisas mais liberais que nós tivemos no direito tributário, que é justamente o fisco se afasta do contribuinte e ele entrega. Agora, vejam vocês, que para nós, fisco, nos afastarmos do dia a dia da empresa, né, e confiarmos na declaração, na confissão de dívida dele, seja por DCTF, pela DECOMP ou pela GFIP, se nós não tivermos uma informação de terceiros vinculados ao fato gerador, essas confissões de dívidas passam a ter uma presunção quase que absoluta. Então, por isso que é necessário ter uma E-financeira, por isso que é ter... E o que acontece, então? Então, nós vamos ter as declarações informativas. O que são as declarações informativas? Declarações informativas são aquelas em que o fisco ele exige de pessoas que estão ligadas ao fato gerador, mas não têm interesse econômico no fato gerador de evasão daquela operação tributária. É mais ou menos como a gente faz um sistema de teias, né? Em que eu identifico alguém que está participando daquele fato gerador, que a gente atribui, que tenha uma certa relação de confiança até, ou que a gente coloca um risco em cima daquele interveniente,
se ele não declarar aquela informação. Então, por exemplo, o banco. O banco não tem interesse em sonegar a informação, ele não tem interesse se o sujeito vai ter mais ou menos ônus tributário em relação às movimentações financeiras dele. Mas a gente atribui uma penalidade forte em relação aos bancos, que se ele não fornecer as informações de movimentação financeira, ele passa, então, a responder por aquilo ali. E nas declarações informativas, então, o que a gente faz? A primeira delas, a que todo mundo aqui conhece, aqui, né? Porque todos aqui, eu acredito, todos são assalariados. É a DIRF, na Declaração do Imposto Retido na Fonte. O que é? É um terceiro, fonte pagadora, que não tem nenhum interesse econômico na pressão fiscal que nós, como contribuintes de pessoas físicas, vamos ter, e que informa para a Receita os rendimentos pagos, os rendimentos de aluguéis, os rendimentos de aplicação financeira, né? Os bancos são os grandes declarantes de DIRF, né? E com base nessa informação a gente começa a construir uma teia, então eu começo a receber informações de terceiros não vinculados ao fato gerador, mas não interessados na evasão. Né? A DIRF, né, no caso, que é a principal declaração da pessoa física, a declaração de serviços médicos, a DMED, ela tem essa declaração. O que foi feito? Nós temos hoje, no Brasil, 30 milhões de pessoas entregam declaração de pessoa física no Brasil. Nós somos aí 210 milhões de habitantes, né? Então vocês vejam, e desses 30 milhões que entregam, quase que 8 milhões de declarações são entregues para recuperar algum tipo de retenção que teve durante o ano. Às vezes você tem uma retenção de R$100, lá, então ele entrega a declaração. Então 8 milhões estão nessa situação. Então, efetivamente, 22 milhões, 23 milhões de pessoas têm imposto de renda a pagar. Tem uma não imposto de renda a pagar, mas tem imposto retido na fonte relevante durante o ano. Então, quando vocês olham, nós somos, então, um grande condomínio de 210 milhões de habitantes, 215, dos quais 23 milhões pagam imposto de renda. Tá? Você olha para os Estados Unidos, por exemplo, são 300 milhões de habitantes, 280 entregam em declaração de imposto de renda. Então, por que no Brasil tributação de consumo é tão alta, né? 12% do PIB, nos Estados Unidos é 7%. Porque a forma de financiamento do Estado num país subdesenvolvido é via tributação ao valor agregado. Então, a DMED ela foi criada para quê? Desses 30 milhões de pessoas, praticamente 2 milhões são pelas nossas parametrizações de malha, né, que o pessoal chama de malha, né, caem na malha todo ano. E a gente observou que muitas dessas pessoas caíam porque ou preenchiam errado a declaração ou porque os médicos não prestavam informação. Então, a DMED ela é uma declaração que a gente pede para que o médico ou o plano de saúde forneçam para nós, e a gente cria uma espécie de uma lista branca. Então, se o sujeito está naquela declaração, ele sequer é incomodado na malha, ele já é liberado. A gente libera praticamente aí quase metade das declarações que estariam retidas em malha, a gente libera em relação à DMED. A DIMOB é a declaração sobre as atividades imobiliárias, também a mesma lógica. Um terceiro, quem é o terceiro? É a imobiliária, né? Ela tem a obrigação, então, ela não é... Na verdade, ela tem um interesse, mas não tão relevante quanto o locador e locatário, né? Ela declara as informações que passam por ela, né? Ela tem lá 10%, às vezes, normalmente, que é a taxa dela, mas ela presta essas informações para a Receita das operações de aluguel que passam para a Receita. A declaração de operações imobiliárias, que é preenchida pelos cartórios, também é uma declaração com baixa qualidade. Essa declaração ela será substituída, eliminada pelo Sinter, que é aquele sistema que eu falei de informações territoriais, que está sendo construído junto com o CNJ. Outras declarações informativas, né? A declaração de moeda e espécie, nós criamos essa declaração junto com... Houve uma demanda do ENCLA e a gente começou a trabalhar isso, que era a questão, por exemplo, como é que é isso, né? As pessoas que fazem uma operação, então, acima de R$30 mil em moeda, então, não é qualquer operação, e quem tem a obrigação de declarar é quem recebe. Normalmente, então, por exemplo, por que isso? E nós, na IN, a gente coloca, inclusive, que fazendo a declaração, né, se o sujeito estava sujeito à declaração e não fez a declaração, e os nossos auditores identificam isso, ele faz uma representação para o Ministério Público, inclusive, sobre a possibilidade de lavagem para que o Ministério Público investigue isso. Nós identificamos nessa declaração, por exemplo, assim, teve um Rolls Royce que foi vendido em São Paulo que foi pago em moeda em espécie. A loja que vendeu o Rolls Royce fez a declaração para nós, olha, teve um cara aqui que comprou um Rolls Royce, pagou R$1 milhão em espécie. Né? Então você vai muita relojoeria faz dessa declaração em espécie.
Então, assim, a gente tem essas informações, a gente está tratando essas informações agora, porque tem muita informação também que precisa ser tratada, que não tem boa qualidade. Criamos, no ano passado, a declaração com criptoativos, né? O pessoal chama erroneamente de criptomoeda, não é moeda, né? É criptoativo, quer dizer, assim, uma representação de valor. Nós fizemos um movimento muito parecido com o que o Japão fez, alguns países aí de primeira linha estão fazendo, que é o seguinte: evidentemente que a gente não tem como auditar os blockchain, entendeu? Assim, o blockchain é um negócio que tem várias formas de esconder a informação, de ter o anonimato, né? Assim, aliás, esse é um grande risco para todo o país soberano, é a questão dos criptoativos, porque nós tivemos agora um caso em São Paulo que uma empresa teve os seus data centers congelados, né? E o pagamento, né, o sequestro dos dados foi via criptoativo, né? Então, assim, o sujeito ele tem que entregar os criptoativos, o sujeito, né? E para ter os dados liberados. Mas a gente consegue, que nem os outros países, ter a informação quando esse criptoativo entra ou sai da correlação com a moeda soberana do país, né? Então, o que aconteceu? É uma obrigação criada para as exchanges, né, que são nós temos algumas exchanges grandes no Brasil, e que essas exchanges, então, quando o sujeito entra lá, ele quer investir em criptoativo, então ele vai lá e compra esse criptoativo da exchange. Então, ela é obrigada a registrar quem é o comprador e qual é o criptoativo que ele comprou, se for Bitcoin, se for Ethernet, qual for o tipo de moeda que ele comprou, né? E aí ele também, no final do ano, essa exchange é obrigada a fornecer para o fisco a informação, as posições, os saldos de cada um desses contribuintes. Para nós, o interesse tributário é porque pode ter ganho de capital nessas operações, né? Dele comprar por menos e ter uma valorização na hora de alienar. É uma ponta só da operação. Agora, vejam vocês assim, que se a operação for toda ela em blockchain, a gente não enxerga, né? E a gente realmente não sabe como fazer, é um desafio para todos nós. Mais do que isso, eu consigo enxergar no blockchain uma operação que eu faço parte daquele blockchain, ou seja, quem criou aquela operação no blockchain, né? Por exemplo, o fisco qual foi o país agora que levou, acho que foi Abu Dhabi, todas as informações do fisco eles estão levando para o blockchain, ou seja, que é muito mais barato e mais seguro, mais estável, né? A conta corrente, né? O Chile está levando para a blockchain o conta corrente aquele conta corrente que a gente tem na Receita Federal, por exemplo, os contribuintes, está sendo levado para o blockchain. O que acontece? Quem tem as chaves, né, as chaves de troca de informação, os tokens, consegue enxergar a sua informação e o fisco consegue enxergar de todo mundo. No caso dos criptoativos, eu só consigo enxergar as duas pessoas que estão operando. E elas ainda podem usar umas operações de turbilhão, que eles chamam, que é mascarar isso daí. Então, assim, a gente ainda está muito longe de ter informações adequadas sobre isso. Esse é o primeiro passo, que é o único passo que os países conseguiram dar, que foram nós, Alemanha, Japão, que fizemos. A declaração de operação com cartão de crédito, que é muito conhecida, né? As pessoas físicas, os bancos, as administradoras de cartão fornecem para nós as informações acima de R$2.000 por mês, ou seja, o sujeito que gastou mais que R$2.000 já vem para a Receita, e das empresas, uma pessoa jurídica que movimentou mais de R$5.000 vem para a Receita. Isso do ponto de vista do gasto. Do ponto de vista da receita, não tem corte algum. 100% dos rendimentos são feitos na Decred. Aí tem uma série de fraudes em relação a isso daí, né? Se vocês reparam, por exemplo, quando você vai num posto de gasolina abastecer, cada maquininha está num nome diferente lá. Então, assim, não há uma vinculação. Então, é um trabalho que a gente tem que ser feito, porque às vezes o sujeito a máquina está levando dinheiro para um outro CNPJ ou às vezes para nenhum CNPJ. Isso é um problema seríssimo que a gente tem hoje de compliance em relação a isso daqui. O Sistema Integrado de Comércio Exterior e Serviços, o Siscoserv, né? Ele também é uma declaração informativa construída pela Receita e pela Secretaria de Comércio e Serviços, que é o irmão do Siscomex. Aqui é em relação a serviços internacionais e intangíveis, né? Tudo que possa produzir alteração patrimonial das empresas nas pessoas físicas, que não diga respeito à mercadoria, é através do Siscoserv. Ele é o equivalente ao Siscomex, tá? Declaração simplificada de pessoa jurídica, né? Aquelas pessoas jurídicas que não têm movimentação. E a declaração de benefícios fiscais, que é uma declaração preenchida pelos ministérios, né, do Poder Executivo, que, por exemplo, são ministérios setoriais que fazem Tem uma renúncia fiscal, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem uma renúncia fiscal para empresas que vão investir em pesquisa e tal.
Então, esse Ministério ele fornece para a Receita quem são as empresas que são beneficiárias dessas políticas públicas e quais são o tipo de informação, tipo de renúncia que é feito. E a Receita verifica depois, eles são obrigados a verificarem a aplicação, se aquela política pública está sendo aplicada de forma como prevista, e ela não sendo aplicada, a gente pode, então, efetuar algum tipo de lançamento. Declarações que já não estão mais ativas, né, a DERCAT, né, que é a Declaração de Regularização Cambial e Tributária, que é aquela que eu falei, que foi um passo inicial antes da gente entrar no CRS, da troca de informações com os outros países, a gente fez a DERCAT. Declaração de isenção do imposto de pessoa física, né, às vezes a pessoa tem que apresentar a declaração de isenção de pessoa física para ter acesso ao judiciário, a justiça gratuita e tal, isso não existe mais, né, ela foi extinta em 2008. A DIPJ, que é a Declaração das Pessoas Jurídicas, foi extinta em 2014, né, substituída pelo SPED. E tem o descumprimento, né, aí sim, se a obrigação acessória ela pode ser criada pela legislação tributária, ou seja, pela IN, a penalidade ela depende de lei, né? Então, a penalidade do descumprimento é no artigo 57 da medida provisória 2158, que nunca foi convertida em lei, no artigo 12 da 8.218, que dá a escrituração do SPED, e o artigo 8A do Decreto-Lei 1598, que é em relação ao LALUR. Então, essas são as fundamentações legais de aplicação de penalidade. Dos sistemas aduaneiros, aí, bem rapidinho, para concluir, temos o Sistema Integrado de Comércio Exterior, o SISCOMEX, né? O Portal Único do Comércio Exterior, que é um trabalho que a Receita tem para trazendo todos os intervenientes, Anvisa, Vigiagro, todo mundo que participa do processo de importação e de exportação, trabalhando junto no Portal Único para diminuir o custo do Brasil de importação. Para vocês terem uma ideia, a expectativa é que, com o Portal Único funcionando para todas as empresas do Brasil, a capacidade de que o PIB possa aumentar 1 ponto percentual. Tamanha a relevância disso. Por quê? Vocês imaginem assim, a Receita Federal quer fazer uma verificação no container. Então, o container está lá no Santos, lá, tira aquele container e verifica. Daí vem a Vigiagro, eu quero também olhar. Aí vai lá, o cara movimenta aquilo. Com o Portal Único, todo mundo faz essa análise, inclusive os fiscos estaduais, ao mesmo tempo. A Declaração Única de Exportação e a Declaração Única de Importação, né? A Receita Federal, nós temos uma preocupação lá desde 2014, quando a gente está lá, de eliminar toda. Não é pretensão que vocês assistam, que vocês consigam ler, mas nós extinguimos uma série de obrigações tributárias ao longo dos anos, né? Aquilo que eu falei para vocês antes, todas essas declarações que estão sendo preenchidas que é a declaração de. foram extintas nos últimos anos, né? E. Por que isso? Justamente em função do SPED, nós começamos então a eliminar todas as declarações que tenham alguma informação com o SPED. Nós ajustamos o SPED e eliminamos todas essas declarações. Essa é a maior entrega de simplificação que foi feita nos últimos anos no país. Foi feita então em eliminação de todas essas declarações. O nosso objetivo em relação às pessoas jurídicas é eliminar todas as declarações de pessoas jurídicas e só trabalhar em cima do SPED. Foi a informação do nosso bloco anterior, tá?